Oi, estudante, tudo bem? Eu sou a Ju, professora de Biologia aqui do curso Enem Gratuito. E hoje eu estou aqui para te falar um pouquinho mais sobre bioquímica, mais especificamente nós vamos estudar os carboidratos. O que são os carboidratos? Os carboidratos são componentes que vão ser principalmente energéticos, ou seja, vão fornecer energia para as células. Portanto, eles são essenciais para o nosso metabolismo. Então, nessa aula, você vai aprender sobre as funções desses carboidratos e também sobre a sua estrutura química para você mandar bem no Enem. Bom, vamos começar então pelas funções. Eu já falei para ti que os carboidratos são elementos principalmente utilizados para a obtenção de energia nas células. Esses carboidratos, ou também chamados de glicídios ou ainda açúcares, eles vão ser usados tanto como fonte primária para a célula, fonte primária de energia, ou seja, que ela vai usar rapidamente para a obtenção de energia, como no caso do processo da respiração celular, onde a gente estuda como principal ingrediente a glicose, que é um carboidrato, como a gente vai ver. E também as células utilizam alguns carboidratos para fazer reserva de energia, ou seja, para guardar energia, armazenar energia para usar posteriormente, beleza? Então essa é a principal função dos carboidratos para as células, obtenção de energia. Bom, além disso, a gente também pode dizer que os carboidratos têm função estrutural. O que quer dizer isso? Ele pode também fazer parte da estrutura das células, compondo pecinhas que vão formar as células. Um exemplo disso é a glicocálix presente nas células animais, que consiste em alguns açúcares ligados a proteínas na região externa da membrana plasmática, que vai funcionar aí para a célula poder se identificar e também se comunicar, tá bom? E por último aqui, a gente também pode falar que os carboidratos fazem parte da composição de outras moléculas orgânicas muito importantes para o funcionamento das células, como por exemplo o ATP, que você estuda bastante falar sobre ele nos processos de respiração celular, que é a nossa moeda energética da célula, que a célula vai usar para armazenar temporariamente, rapidamente energia durante alguns processos. E também, a gente também encontra alguns açúcares, alguns carboidratos fazendo parte da molécula de DNA e de RNA. Então, os nucleotídeos, que são as pecinhas que formam os ácidos nucleicos, eles vão ter na sua composição dois tipos de pentoses, que são monossacarídeos, como a gente vai ver daqui a pouco, que são açúcares de 5 carbonos. A gente tem no DNA a desoxirribose e no RNA a ribose, beleza? Então são essas as funções básicas aí dos carboidratos. Outra coisa importante a gente falar sobre os carboidratos é a sua composição. A sua composição é basicamente formada por cadeias carbônicas que variam no seu número e também átomos de oxigênio e hidrogênio ligados a essa cadeia carbônica, beleza? Bom, e a gente costuma falar, quando a gente está falando de carboidratos também, de a classificação que eles recebem de acordo com a sua quantidade de átomos, com o seu tamanho da sua molécula. Vamos então aqui ver. Bom, para a gente começar, a gente fala de monossacarídeos. O que são monossacarídeos? São carboidratos que têm essa fórmula química básica aqui, Então, uma cadeia carbônica com átomos de hidrogênio e oxigênio ligados, Então, essa aqui, se liga aqui nessa fórmula, que ela nos remete um pouquinho ao nome, desse grupo de substâncias químicas, carboidratos, porque basicamente eu tenho aqui carbo relacionado a carbono, e hidratos aqui relacionado assim, aqui essa fórmula básica que tem água, na verdade os átomos de hidrogênio e oxigênio ligados aos carbonos, tá bom? Bom, os monossacarídeos, voltando aqui, eles são moléculas formadas com 3 a 7 carbonos, ou seja, 3 a 7 carbonos ligados uns nos outros. E a gente vai classificar esses carbonos, aliás, essas cadeias carbônicas, de acordo com esse número de átomos que elas têm dentro dos monossacarídeos. A gente chama então, por exemplo, os monossacarídeos com 3 carbonos de trioses, tá? Mas as que mais vão importar aqui, que mais vão aparecer no teu Enem, na tua prova de vestibular, são as pentoses e as hexoses, ou seja, os monossacarídeos que têm 5 carbonos e os monossacarídeos que têm 6 carbonos. Os monossacarídeos mais famosos com 5 carbonos, ou seja, as pentoses mais famosas, são a ribose e a desoxirribose. Acabei de falar delas. São dois açúcares, que vão fazer parte da composição dos ácidos nucleicos, do RNA
e do DNA. Além disso, nós temos as hexoses, que são os monossacarídeos compostos por 6 carbonos. Tem 3 que são bem famosos: a glicose, a frutose, ambas aqui encontradas em doces e em frutas, né? Então são açúcares bem adocicados, e também a galactose, que é um monossacarídeo encontrado no leite, tá bom? Bom, o fato é que esses monossacarídeos, por serem moléculas pequenininhas, fáceis de serem trabalhadas, simples, eles vão ser principalmente considerados fontes primárias de energia para as células. Mas eles podem se organizar, formando cadeias maiores, né, de carboidratos. E daí, então, eles vão juntar um monossacarídeo no outro e formar, então, o que a gente chama de polissacarídeos ou ainda oligossacarídeos. Oligossacarídeos é quando eu tenho mais de um monossacarídeo ligado, então 2 ou mais, mas não são muitos assim, a gente chama de oligossacarídeo. Sacarídeo de carboidrato e oligo de poucos. E os polissacarídeos, que eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente, é quando tem muitos monossacarídeos ligados. E como que esses monossacarídeos vão se ligar? Eles vão se ligar através de uma ligação que a gente chama de ligação glicosídica. É o quê? Aqui a gente tem 2 monossacarídeos, né? Eu desenhei aqui a estrutura química deles e eu destaquei aqui 2 grupamentos aqui, hidroxilas, que a gente tem, tá? Onde nós temos o átomo de oxigênio e átomo de hidrogênio. Então, essas 2 regiões desses 2 carboidratos vão se ligar através de uma ligação que vai ocorrer uma desidratação, ou seja, esses átomos aqui vão se ligar e formar uma molécula de água. Então, esse anel vai se ligar a esse anel através dessa ligação com o oxigênio aqui. Esses átomos coloridinhos saem formando uma molécula de água, tá bom? E assim, elas podem formar vários monossacarídeos juntinhos, que a gente vai falar agora. Bom, os oligossacarídeos que a gente mais destaca são os chamados disacarídeos, ou seja, são aqueles que a gente são formados por 2 monossacarídeos unidos por essa ligação glicosídica. Eu trouxe aqui 3 que são bem famosinhos, bem importantes. Nós temos a sacarose, que é o açúcar comum que a gente usa, açúcar branco, que ele é formado por uma glicose unida a uma frutose. Nós temos a lactose, que é o açúcar do leite, que é formado por uma galactose ligada a uma glicose. E temos ainda a maltose, que é formado por 2 glicoses ligadas umas nas outras. Bom, e por último aqui, a gente tem também os chamados polissacarídeos. Então, eles são o quê? Carboidratos de cadeia muito longa, formado por muitos monossacarídeos unidos, certo? Na ordem de centenas a milhares. Nós temos aqui alguns que são bem importantes, que aparecem com frequência nas questões de biologia. O primeiro deles é o amido. O amido é uma cadeia de várias glicoses unidas e que vai ser carboidrato de reserva dos vegetais. Onde que nós vamos encontrar esse amido? Por exemplo, na batata, no arroz, nas farinhas, como o trigo. Então, o vegetal ele vai armazenar o excesso de glicose que ele tem na forma de amido e vai reservar em alguns órgãos, né? Como, por exemplo, a mandioca reserva na raiz. A batata inglesa, que a gente faz batatinha frita, é um caule, né? Onde a gente tem esse acúmulo de amido, beleza? Bom, temos também o glicogênio. O glicogênio é o carboidrato de reserva nos animais. Então, é muito semelhante ao que acontece lá nos vegetais. Eles vão juntando, o animal vai juntando várias glicosezinhas e vai formar uma molécula longa que a gente chama de glicogênio. Nos seres humanos, por exemplo, a gente costuma reservar glicogênio principalmente nas células do fígado e nas células musculares. Temos ainda a celulose. A celulose é o carboidrato, o polissacarídeo que a gente encontra formando as paredes celulares das células vegetais. Então, ele é, na verdade, o carboidrato mais abundante do planeta, tá bom? E ainda, por último, temos a quitina, que também é um polissacarídeo e ela vai ser encontrada onde? Nas paredes celulares dos fungos, todos os seres vivos, então, do reino fúngico, como, por exemplo, os mofos e os cogumelos, e também ela vai ser encontrada compondo o exoesqueleto dos artrópodes, como, por exemplo, a barata, a mosca, a borboleta. Então, quando a gente pisa na barata e faz aquele craquezinho, a gente está quebrando o exoesqueleto dela, que é composto desse açúcar, que é a quitina. Como você deve ter ouvido eu falar aqui, principalmente quando estou me referindo aos polissacarídeos, deve ter ficado em dúvida. Mas, Ju, como é que a gente chama isso de açúcar? Amido? Eu já comi lá a maisena, que é amido de milho, e não tem gosto doce. Então, o que acontece? Para a bioquímica, açúcar é sinônimo de glicídio
e também de carboidrato. Só que no nosso dia a dia a gente costuma usar açúcar para coisas doces, né? Como, por exemplo, o açúcar branco que a gente usa para adoçar o café. Mas na bioquímica, gente, não necessariamente, então não se confunda, não necessariamente os açúcares vão ter sabores adocicados. Então, em geral, os monossacarídeos e os disacarídeos vão ter esse sabor adocicado, com variações, e os polissacarídeos não têm esse sabor adocicado. Porém, como eles são formados por monossacarídeos como a glicose, se a gente quebrar esses polissacarídeos, eles vão acabar ficando na forma de glicose novamente e vão liberar um sabor doce. Quer ver um teste? Você pode, por exemplo, pegar uma pipoca feita na panela, sem adicionar óleo, por exemplo, só deixar o milhinho estourar sem óleo, e botar essa pipoca na boca sem nenhum sal, sem nada. Inicialmente, você não vai sentir um sabor muito distinto, mas se você deixar a pipoca derreter ali com a saliva, você vai começar a sentir o sabor adocicado. E por quê? Porque a pipoca ela é rica em amido e na nossa boca nós temos uma enzima na nossa saliva chamada amilase salivar, que é uma enzima que vai agir quebrando o amido em pedacinhos pequenininhos que são as glicoses. Então, à medida que ela vai sendo quebrada pela enzima, a gente vai sentindo o sabor doce. Bom, era isso, é uma revisão bem rapidinha aí sobre os carboidratos, sobre as principais características desses compostos químicos, desses compostos orgânicos. Se você quer aprofundar um pouquinho mais seu conhecimento sobre esses compostos, eu aconselho você a ir no nosso site, lá no curso Enem Gratuito, onde tem uma aula escrita minha com mais detalhes sobre eles. Se você tiver alguma dúvida, também deixa aqui nos comentários que eu posso te ajudar. Um grande beijo pra ti, tchau, tchau!